Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou acadêmica de medicina da UFAL Campus Arapiraca e nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre as isosporias e as principais características dessa doença. Primeiro é importante destacar que a isosporias vai ser uma parasitose e essas doenças são muito importantes, principalmente levando em consideração países menos desenvolvidos, porque elas estão totalmente relacionadas com condições socioeconômicas, menor acesso a saneamento básico e condições de higiene. E aí a isosporise vai estar totalmente relacionada com isso, porque a transmissão dela vai ser principalmente por meio de fezes e alimentos contaminados. Então, pessoas, que vão ter menos acesso a saneamento básico vão acabar tendo maior chance de contágio por essa doença. Falando um pouquinho sobre o agente etiológico das isosporias, a gente vai ter o gênero Isospora, que é um importante parasita do ser humano, e dentro dele a gente vai ter a espécie de protozoário Isospora belli, que vai ser o principal causador da isosporíase no ser humano. E aí o isosporo ele vai ter um ciclo de vida direto, ou seja, ele não precisa de um hospedeiro intermediário para contaminar um ser humano, ele é transmitido de forma direta por meio das fezes de um ser humano para outro. E aí ele vai realizar essas duas formas de reprodução, tanto sexuada quanto assexuada, e as duas formas vão ocorrer dentro do organismo do hospedeiro, que no caso vai ser o ser humano. Adentrando agora no ciclo de vida do isospora, a gente vai ter a liberação de oocistos no ambiente a partir das fezes contaminadas, e aí esses oocistos eles vão estar numa forma imatura. E aí com o tempo no ambiente de 1 a 3 dias, esse oocisto vai sofrer esporulação e os esporoblastos que estão dentro desse oocisto vão sofrer maturação para se transformarem em esporocistos. E aí os esporocistos agora já vão ser uma forma contaminante do parasita. Então, se alguém tiver contato com esse oocisto já nessa fase, a pessoa vai se contaminar e aí esse esporocisto ele vai se transformar em esporozoíta dentro do intestino delgado e vai penetrar na parede do intestino, vai gerar a sua infecção. E aí, a partir desse momento que os esporozoítos vão ter contato com a parede do intestino, eles vão desenvolver ali toda a fisiopatologia da doença, que vai ser caracterizado por uma invasão das células epiteliais, a destruição dessas células, e isso vai acabar desencadeando uma atrofia das velosidades, que são estruturas muito importantes para a absorção de nutrientes, uma hiperplasia das criptas e também um infiltrado inflamatório ali na mucosa intestinal. E partindo agora para as manifestações clínicas da isosporíase, normalmente em pessoas saudáveis ela vai ser uma doença leve e autolimitada, então a pessoa vai adquirir a doença e vai acabar melhorando com o tempo, sem necessidade de um tratamento específico. E ela pode apresentar entre seus sinais e sintomas, febre, diarreia, cólicas abdominais, esteatorreia e vômitos. Então vai ser um quadro mais leve. Só que a isosporise é uma doença muito importante considerando pessoas imunodeprimidas, principalmente pessoas que têm AIDS, porque nessas pessoas o quadro da doença vai ser muito mais prolongado e vai ter manifestações muito mais graves. Então, o quadro vai ser caracterizado por uma diarreia crônica, que vai estar associada com o desenvolvimento da síndrome da má absorção e também alguns outros quadros inflamatórios ao longo do sistema digestório, como adenite mesentérica, invasão do baço, invasão do fígado e uma colecistite calculosa, que seria essa formação de cólica biliar com ausência de cálculos, que pode ser necessária até uma intervenção cirúrgica nesses casos. E um outro agravo da diarreia crônica seria essa dificuldade da absorção de medicamentos. E aí a pessoa vai desenvolver uma necessidade muito maior de doses de medicamentos do que antes, justamente porque a pessoa não vai conseguir absorver normalmente. Partindo agora para o diagnóstico, o exame mais utilizado vai ser o exame parasitológico das fezes, que é um exame muito útil para a detecção de diversas doenças parasitárias. E aí um dos métodos mais interessantes para a detecção do Isospora belli vai ser o método qualitativo por centrífugo-flutuação, que vai ser utilizada uma solução saturada de açúcar, e aí nessa solução vai ser possível identificar a presença de oocistos do parasita. E aí outro método para o diagnóstico seria a biópsia do intestino delgado, que vai ser realizada por endoscopia. E o tratamento da isosporíase, quando ele é indicado, ele é feito principalmente com o uso de sulfametoxazol mais trimethoprim, e aí esse tratamento vai durar 10 dias, e aí a pessoa faz uso também de uma dose profilática por mais 20 dias, com mais ou menos metade da dose inicial do tratamento. E alguns outros medicamentos que também podem ser utilizados são o roxitromicina, metronidazol, pirimetamina e sulfadiazina. É importante também destacar que esse tratamento precisa ser prescrito por um médico que vai levar em consideração ali todas as condições patológicas da pessoa, justamente porque são medicamentos que podem causar muitos efeitos adversos e se a pessoa tomar ele de forma indiscriminada, ele pode ser um tratamento ineficaz, que não vai ser suficiente para curar a doença. E para finalizar, a prevenção da doença ela vai ser tanto coletiva quanto individual.
Então, é muito importante que as pessoas se afastem, né, de possíveis fontes de contaminação, e isso só é possível com o saneamento básico e as pessoas não tendo acesso a esgotos a céu aberto, por exemplo. E também é muito importante que cada indivíduo tenha formas de higiene, tanto higiene corporal, higiene das mãos, quanto higiene de alimentos, para também evitar essa contaminação a um nível mais individual. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.